Bom, pessoal, hoje vamos estudar a hipérbole, tá? Que é uma das cônicas, que são três cônicas, tá? Que já estudamos a elipse, agora a hipérbole, depois, posteriormente, iremos estudar a parábola, tá? A hipérbole é formada de dois cones justapostos pelo vértice. Cada parte do cone chama-se ramo, tá? Então, o que acontece? A definição dela, sendo F1 e F2 pontos fixos do plano, o conjunto dos pontos P, tais que é o imódulo do ponto F1 menos o módulo do ponto F2, que é igual a 2A. Por que imódulo? Porque não tem a distância negativa, tá? Então vai ser sempre módulo, tá bom? Então os elementos daqui da parábola, tá? Aqui está o elemento da parábola, tá? Então tem aqui foco, igual, correção, os elementos da hipérbole, parábola, os elementos da hipérbole, tá? Temos aqui os elementos da hipérbole, temos o foco, tá? Foco F1, F2, o eixo real, tá? O eixo real, tá? Que é o A1 e o A2, que dá 2A. Por que acontece? Se esse pedacinho aqui vale A, mas esse pedaço aqui vale A, então a abertura deles é o quê? 2A, tá? Isso aqui são os elementos da hipérbole, tá bom, pessoal? Elementos da hipérbole, tá? Nós ainda não estamos a parábola, vamos estudar posteriormente. Elementos da hipérbole. É muito parecido com os elementos da elipse, tá? Só que a elipse está em outra posição, outro formato. Tá? Esse aqui da hipérbole. Temos o foco, F1 e F2, tá? Temos o eixo real, que é esse aqui, é o eixo do X, tá? Que tem o A1 e o A2. O eixo imaginário, o B1 e o B2, tá? A distância focal, que tem F1 a F2, tá? A excentricidade, aquele Ezinho que é C sobre A. Lembra que na elipse a excentricidade ela ficava entre 0 e 1, né? Entre 0 e 1. Aqui não, aqui ela fica maior do que 1, tá? E como eu sei que aqui o eixo real, A1, é a distância entre 1 e A2, é 2A. Porque olha só, esse pedacinho aqui vale A, tá? Somente esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui vale A. Se esse pedacinho vale A e esse aqui também vale A, então o que? O meu eixo real vale 2A. Esse pedacinho aqui vale B. Esse pedacinho aqui vale B. Então, o meu eixo imaginário vale o quê? 2B. Então, a minha distância focal daqui até aqui vale C. Ó. Tá aqui o C, tá vendo? Daqui até aqui vale C. Se daqui para cá vale C, então minha distância focal vale quanto? 2C. A minha excentricidade aqui ela é maior do que 1, coisa que lá na elipse ela ficava compreendida entre 0 e 1, tá? Então ela estava nesse meio termo, tá? E aqui não, aqui ela é maior do que 1, tá? E a relação é Pitágoras, porque se você traçar uma reta aqui imaginária aqui, ó, do ponto A até o ponto B, você forma um triângulo retângulo, né? Aqui você forma um triângulo retângulo. Eu até destaquei ele aqui, ó, tá? Onde tem aqui o C, o B e o A. Se você lembrar, lá na elipse, onde é o C aqui era o A, a hipotenusa. Então, mas aqui, na hipérbole, a hipotenusa vale C. Tá bom, gente? Continuando. A equação reduzida da hipérbole, ela tem de duas maneiras, concentram na origem o eixo real sobre o eixo do X e o eixo real sobre o eixo do Y, tá? Então, a equação reduzida da hipérbole, aqui, concentra na origem, ela é disposta de dois formatos, eixo real sobre o X e o eixo real sobre o Y, tá? Quando o eixo real estiver sobre o X, você tem que atentar o seguinte, vai ser X, a fórmula da equação reduzida é essa aqui, ó, x elevado ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Lembra que lá na elipse a fórmula era igualzinha a essa aqui, a única diferença aqui era mais e aqui é menos, tá? Então, é muito parecido com a fórmula da elipse, tá? Reduzida da elipse, só que só troca o sinal, tá? E aqui é x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Agora, quando o eixo real, tá? O eixo real, quem é o eixo real? É onde tem um A1 e um A2, tá? Onde tem um A1 e A2. Ele estiver sobre o eixo Y, tá, gente? Então, quando o eixo real estiver sobre o eixo Y, tá? O que você tem que atentar? Aí muda. Por que muda? Muda a parte do denominador, ou correção, a parte do numerador. Você vai inverter. Aqui não é x ao quadrado, aqui não é isso, você vai inverter, ó. Vai ficar y ao quadrado e x ao quadrado. Mas a fórmula é a mesma, tá? Então,
Em outras palavras, o que você tem que ter o cuidado, ter a atenção? Primeira parte é identificar se é uma hipérbole ou se não é uma elipse, né? Porque as equações são muito parecidas. Na elipse o sinal é de mais, na hipérbole o sinal é de menos. Beleza, é hipérbole. Tranquilo. O que você vai ter atenção? Saber se ela está com o eixo real sobre o eixo x ou sobre o eixo y. Não, está sobre o eixo x. Então a fórmula é essa aqui. X ao quadrado menos y ao quadrado sobre a ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Se ela estiver sobre o eixo y, você vai trocar só o numerador. Ó, aqui não é x ao quadrado, aqui vira y ao quadrado. Aqui não é y ao quadrado, aqui vira x ao quadrado. Por quê? Porque quando ela está sobre o eixo y, o y vai ficar sempre embaixo do a ao quadrado. Quando ela está sobre o eixo x, vai ser sempre embaixo do a ao quadrado. Então é fácil de gravar. Tá bom, pessoal? Geralmente nos concursos, eles vão pedir representação gráfica. Ele vai querer que você interprete a figura, tá? E você utilize a fórmula correta. Tá? Nos exercícios, nós veremos que a aplicação da fórmula, como ela se apresenta nos exercícios, depois nos problemas contextualizados. Tá? E a disposição está aqui, ó. Quando ela está sobre o eixo y, tá? Ficou x, o eixo imaginário é o eixo y, tá? O eixo y. Então tem aqui, ó, y ao quadrado sobre a menos x ao quadrado sobre b ao quadrado, que é igual a 1. Tá bom, gente? É bem tranquilo, tá? É só ter um pouco de atenção que as coisas fluem normalmente, tá bom? Eu vou aqui apagar o quadro para a gente poder fazer alguns exercícios para a gente poder dar uma avançada.